falou. Então a gente está vendo essa semana técnicas de pulso, estamos mostrando as vantagens dessas técnicas de pulso, voltametria de pulso normal, voltametria de pulso diferencial. Já tinha esquecido também de ilustrar aqui, né, que a gente estava ilustrando nas transparências, essa voltametria de pulso normal, a resposta e diferença associada à voltametria de pulso diferencial. Então você vê a rampa sobreposta, uma rampa sobreposta à aplicação de pulsos, né, ao potential step, né, o passo potencial. E interessante também essas duas observações aqui, ó. Uma, quando você compara a polarografia de corrente contínua, que é essa daqui, ó, essa polarografia de corrente contínua, com todo aquele serrilhamento que pode ser observado, beleza, aqui uma determinada substância pura, parece que são duas não, mas é uma apenas, né, clorofenicol, e aliás bastante concentrado, não, até que não, 10 a menos 5, né, 13 micromolar, 13 micromolar, e você verifica o resultado dela por pulso diferencial, né, você vê o resultado dela por pulso diferencial. E mais ainda quando você compara também aqui embaixo a polarografia de pulso normal, né, que seria a voltametria de pulso normal propriamente dita, que é essa aqui, ó, você tem uma determinada resolução, quando você, como se você aplicasse uma primeira derivada, quando você, então seria NPV, quando você aplica DPV, que é a voltametria de pulso diferencial, então você vê a natureza da resposta. Inclusive a variação de corrente, esqueci de mencionar, né, um pouco mais cedo, a variação de corrente é muito maior para DPV em relação à variação de corrente obtida no pulso normal. Então é uma técnica mais suscetível a analíticos de menor concentração. Porque o grande problema de baixa concentração do analítico é que você começa a diminuir a resposta faradaica e a resposta não faradaica ela está lá, né? Vou dizer que ela aumenta muito, mas a resposta não faradaica está lá, só que a faradaica vai reduzindo, porque você está reduzindo a concentração do analítico. Então, essa diferença faz com que você tenha uma queda ômica muito grande e um ruído bastante significativo no ensaio. Tá bem? E a outra técnica, que é... Essa aqui eu tenho que abrir mais uma. Esse. E a outra técnica que a gente pode colocar aqui, que é bastante famosa também, já é uma técnica, me parece que de 1952, esqueci o nome do autor, bom, mais ou menos recente, né, em termos da física clássica, da química, é técnicas de pulso, né, vou colocar aqui do mesmo jeito, ó, técnicas de pulso. Essa é a terceira prancha, né, técnicas de pulso. Acho que é a terceira prancha, que é a chamada voltametria de onda quadrada. Voltametria de onda quadrada. Do inglês, Square Wave Voltametry, tá? SWV. Na voltametria de onda quadrada, você também faz essas medições em pontos específicos, mas a diferença é que você, ao invés de você tem uma amostragem dupla de corrente, como você tem na voltametria de pulso diferencial, só que enquanto na voltametria de pulso diferencial você dá um pulso, tá? Observa um determinado tempo e encerra esse pulso, na voltametria de onda quadrada você dá um pulso reverso. E aí você sobe, opa, então peraí, você dá um pulso reverso, Ixi, ficou feio aqui, hein? Mas essa transparência não está mais bonita, tá? Aí você dá existe um determinado período aqui, você dá o pulso, e aí você vai costurando uma onda quadrada, quer dizer, uma onda quadrada na verdade é o resultante, acaba sendo uma onda quadrada. Se você observar, é tudo muito parecido com, como é que é o nome? Aquela onda quadrada de eletrônica, que agora esqueci, mediada por amplitude, né? PWM, modulada por amplitude, mas você tem a diferença aqui que você mede a corrente que pode ser observada, vamos colocar de alguma forma assim, isso aqui é tempo, né? Vou colocar que isso aqui seja tempo e aqui é o potencial que você mede. E você tem um ΔE de potencial que é medido aqui, né? E esses ΔE de potencial eles não vão variar também, só que um
é para a corrente que está em ascendência e outro para a corrente que está em descendência. Um pouco exagerado o desenho, você vai entender depois. Então, a grande lógica aqui é que você mede uma corrente direta, vou colocar como direta, e você mede também uma corrente reversa próximo aos pontos finais delas, tá? Próximo aos pontos finais delas. E observa como resultado não a diferença entre dois momentos no tempo, como você fez na voltametria de pulso diferencial, dois momentos no tempo, mas sim em duas correntes. Aqui no caso, você observa a corrente direta, o valor da corrente direta, subtraído da corrente reversa. Isso também te dá um ΔI. Por que eu fiz assim amarelo? Deixa, agora já foi. Tá? Esse também te dá um ΔI. Isso é bem grosseiro, né? Porque na verdade você tem livros e mais livros só sobre voltametria de onda quadrada. Mas aqui é bacana, porque o que normalmente se obtém como resultado, acabei que eu enchi linguiça aqui, né? Então vou mudar para cá. O que costuma se obter como resultado é o seguinte: você tem, e da mesma maneira você modifica aí todos os parâmetros experimentais, né? Onde você observa, por exemplo, aqui o potencial em média corrente, você tem, por exemplo, uma medida, que é uma medida da corrente direta, vou mudar de cor, e você passa a observar a medida da corrente reversa. Não queria fazer a coisa simétrica, não era essa a intenção, tá? Bom, não que tenha sido simétrica, para mim miopia aqui quase foi. E ao tirar essa diferença, como ele é mais, menos, menos, né? Tem mais, menos, menos. Esse aqui é menos no sinal e esse aqui é positivo no sinal. Quando você tira essa diferença, você acaba obtendo algo mais ou menos assim, bem chutadinho, né? Onde você tem aqui o ΔI, que é o ΔI. Então você obtém uma corrente maior. Tá? Essas são algumas das vantagens. A gente estava colocando, enumerando algumas vantagens, né? Nem sei se foi para todo mundo, mas uma vantagem é que você tem um alto valor de corrente, que você observa, até mais alto do que a voltametria de pulso diferencial, tá? Porque você faz por subtração das ondas. Isso aqui é uma subtração, isso aqui é subtração? Não, uma dupla amostragem, faz uma dupla amostragem de corrente. Só que não mais do pulso inicial ou pulso final, e sim do pulso direto e pulso reverso. Essa é a diferença fundamental em relação à voltametria de pulso diferencial no método em si. Mas tem outras vantagens. Você tem próximo a 0 volts e próximo a 1,1 volt, na polarografia principalmente, você tem as ondas que estão associadas ao oxigênio. A voltametria também, né? Você tem as ondas de redução de oxigênio, a evolução do hidrogênio, por exemplo. E isso desaparece, então você tem um muito baixo efeito. Esse efeito ficou defeito, não ficou efeito. Efeito do oxigênio. Em vários experimentos voltamétricos, muitas vezes você precisa, nós mencionamos isso, o borbulhamento com nitrogênio gasoso ou argônio, para você eliminar o oxigênio presente na solução para evitar determinados pulsos na polarografia. Isso é clássico. Voltametria com eletrodos sólidos próximos dos potenciais da evolução de hidrogênio, da redução do oxigênio também são clássicos, mas na voltametria de onda quadrada você elimina um pouco, você elimina bastante esse efeito. Uma outra vantagem que acompanha a voltametria de pulso diferencial é a discriminação também de analitos. Discriminação de analitos. Então você consegue obter ondas múltiplas, né, que sinalizam a presença de mais de um analito. Uma outra vantagem bem premente é que você consegue trabalhar com altas taxas de varredura. Então, só para você ter um exemplo, se for uma voltametria de pulso diferencial, voltametria de pulso normal, você trabalha com 1 até 100 milivolts por segundo, enquanto na voltametria de onda quadrada
você trabalha com, vou colocar aqui com setinha, né? Você pode trabalhar com 1 a 2 volts por segundo, então você consegue trabalhar com taxa de varredura muito maior e, portanto, você consegue ter maior velocidade de aquisição de resultados, né? Maior velocidade de aquisição de dados. Tá certo? E outra coisa fundamental, outra característica fundamental, como vantagem, é que você obtém, essa está colocando em amarelo, detecções inferiores a 1 nanomolar. Aqui a gente está falando inferior a nanomolar, 10 a menos 8, que alguns falam 10 a menos nanomolar, 10 a menos 8, nem aqui nem no China, né? 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 9, e agora me confundi. 1 vezes 10 a menos 9 vai ser 1 nanomolar, então vai ser 10 a menos 10, 10 a menos 12 molar. Tá? Não é fácil, claro. Aqui você entra num regime, que é um regime até de gaiola de Faraday para poder trabalhar, né? Para eliminar todos a corrente não faradaica. Mas o que eu quero dizer, contudo, apesar dessa grosseria, é que você consegue detectar uma resolução de analíticos inferior ainda do que a voltametria de pulso diferencial. Certo? Embaixo de alguma outra coisa eu coloco. Características, portanto, mostradas no slide são essas aqui, tá? Voltametria de onda quadrada. Então você observa um pulso, você tem aqui uma determinada linha, né? Linha de base, por assim dizer. Você tem um pulso ascendente e um pulso descendente representativo do pulso direto e do pulso reverso em cada um desses ciclos, certo? Tá, 1 volt por segundo. E aqui você tem a ilustração também. Deixa eu acabar anotando essas coisas aqui, né? E aqui você tem a ilustração, por exemplo, aqui está colocado, né, direito. A curva C é a corrente líquida, né? Está colocada ali. A corrente A vai ser direta, a B vai ser a reversa. E a diferença entre as duas é que te dá a corrente global. Quando a gente compara essas técnicas assim, bem por cima, não uma comparação de vantagens ou desvantagens, mas uma comparação de perfis, né? Você tem aqui ilustrado mais ou menos o que distingue cada um. Não precisa de um olhar muito clínico para perceber, né? O resultado final que você tem, nem tanto, mas também, né? Também o resultado final. Mas que você observa na forma com que os pulsos são aplicados. Então, a forma com que os pulsos aplicados podem resultar. Isso pode se tornar bastante complexo, bastante rico, porque o potenciostato pode programar a aplicação de um potencial que pode ser negativo ou positivo por um determinado período. Então você fica centralizado ali numa lei de Ohm muito simples que correlaciona, acho que não é tanto lei de Ohm, sim, seria lei de Ohm, que correlaciona o potencial com a corrente, e você brinca com isso de tal maneira que você consegue criar, por exemplo, outros métodos de pulso, como você pode imaginar aqui, a chamada aqui, voltametria de pulso normal diferencial, que é uma mistura de ambas, né? Então aqui no caso combinando, você pode ter a combinação, a diferença de duas correntes ou a diferença da diferença das correntes de pulso, ou então você tem, por exemplo, a voltametria de pulso duplo diferencial. Então você tem dois pulsos que são aplicados e você ainda observa a informação antes e a informação depois. E essa daqui que eu coloquei aqui, nem deveria ter colocado, porque isso não é propriamente um pulso, isso aqui é uma aplicação de um potencial senoidal, né? Senoidal no tempo. Não é propriamente um pulso que você está aplicando, mas essa aqui é a chamada voltametria AC, tá? AC voltametria. Aparece muito publicado também. Tem suas vantagens, inclusive tem uma pequena variação dela no que se chama de espectroscopia de impedância eletroquímica. Mas a voltametria C, ela quer ver carga, ela quer ver resistência ôhmica ou resistência capacitiva, transferência de carga. É uma outra informação. Deixa aí, que vá. E você pode combinar também essas técnicas variadas de pulso com as chamadas técnicas de redissolução, que a gente já vem comentando, que são as técnicas de stripping, né? Então todas essas voltametrias, onda quadrada, pulso diferencial, pulso normal, você pode deixar o seu analito sob deposição, por exemplo, através da aplicação de um potencial específico por um determinado período, sob agitação, desligar a agitação e esperar um período de quiescência e depois aplicar um método de redissolução
adsortiva, como por exemplo é observado na Anodic Stripping Voltammetry, né, que é a redissolução anódica, ou seja, aquele elemento que se aproximou, que está próximo do eletrodo e que sofreu um determinado processo, ele volta à solução. É a decapagem do eletrodo, né? Decapagem, stripping do eletrodo, ele volta à solução. E nesse retorno você observa as correntes, e com isso você consegue também obter altas resoluções entre determinados elementos. Aqui eu não sei se tem a concentração, até que a concentração aqui está pesadona, não. Está em 200 micromolar, está bastante pesadona, tá bem? Mas a ideia central era essa, era mostrar para vocês alguns métodos de pulso, meio que de passagem, panoramicamente, a diferença entre eles, lembrando que esses métodos todos estão disponíveis em tudo quanto é potenciostato que tem por aí, do mais barato ao mais caro, porque como eu disse, isso são, basta você ter códigos para aplicar determinados algoritmos em placas microcontroladas por computador, você consegue subir, descer potencial e estabelecer períodos em que esses fenômenos ocorrem. Ok? Beleza, nos vemos então.